Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí fazer o nosso devocional. Luciano, que hora é essa? Deixa de reclamar e faz o que precisa ser feito, tá bom? Independente do que acontecer, independente da sua ação, independente do transtorno, independente da crise que acontecer você faz o que precisa ser feito, tá? Então, aconteceram algumas coisas aqui, mas a gente vai fazer o devocional de qualquer forma, tá bom? Hoje, 7 de janeiro, e o tema é o poder da oração. Assim, aproximando-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4:16. Muitos de nós sentimos um vazio profundo, uma sensação persistente de que nos falta algo essencial. Isso nos leva a buscar soluções temporárias que, no fim, só aprofundam essa sensação de vazio. Esse desejo, essa lacuna que sentimos, não é algo que possa ser preenchido com soluções mundanas ou prazeres carnais. A verdadeira cura para esse vazio espiritual reside na aproximação e no fortalecimento de nosso relacionamento com Deus. Assim como cada órgão em nosso corpo tem um propósito específico e vital, nosso coração tem um espaço reservado para Deus, algo que é indispensável para que possamos ter uma vida plena e que caminhe em direção a um propósito. Reconhecer que somos filhos de Deus e permitir que habite em nós é fundamental. E o Pai nos deixou instrumentos para nos aproximarmos dele, como, por exemplo, a oração. Por meio dela, nos comunicamos com o Espírito Santo e nos tornamos sensíveis aos apontamentos deles para a nossa vida. A prática da oração é como um filho que se assenta aos pés de seu pai para contar a respeito do seu dia. Abrindo o coração em relação aos seus sentimentos, expondo suas necessidades e recebendo conselhos e direção. Entendo que a oração é essencial para uma vida plena, e isso fica claro quando olhamos para as Escrituras, pois há diversos registros que evidenciam que até mesmo Jesus orava constantemente. Ela é o alimento para um espírito faminto e a única fonte capaz de saciar nossa sede. Hoje encorajo você a adotar a prática da oração diária, pois assim você encontrará a plenitude que sua alma tanto anseia. Ou seja, esse vazio que muitas vezes nós sentimos, nada vai preencher. Nada que eu digo mundano. Muitas vezes você está atrás de uma euforia. Né? Você vai lá e compra alguma coisa que deseja muito, mas logo em seguida aquilo vai perder o valor. Logo em seguida aquilo vai perder o sentido. Por quê? Porque o seu vazio é de Deus. A sua falta... Apertou sem querer. A sua falta é de Deus. Então só Ele preenche. Quando as pessoas estão em depressão, em angústia, em muitas situações no dia a dia, e acham que não precisam de Deus, é uma pena. Porque nada vai preencher. Nada vai preencher. Só a palavra vai preencher. Só a oração vai preencher. Você pode até ter um momento de euforia, como eu falei.
comprou uma coisa nova, assistiu um filme, se encontrou com alguém que você queria muito se encontrar, fez um happy hour com essa pessoa, mas depois volta aquele vazio. Não adianta ir para uma micareta, para um show, você vai sentir uma euforia que não é a alegria verdadeira do Senhor. Então, quando as suas orações chegam a Deus, você é tocado pelos céus. A leitura bíblica de hoje, Gênesis 5. Deixa eu pegar aqui. Espero que o Instagram não derrube, porque ao fundo tá tocando uma música, né? E direitos autorais e tal. Mas espero que não esteja chegando nem aí. Que Deus abençoe você também. Então a gente vem em Gênesis 5 para a descendência de Adão. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, ontem a gente fez a leitura de Gênesis 4, vocês viram, né, que Eva, além de Caim e Abel, ela teve 7, não 7 filhos, mas um filho que colocou o nome de Sete. A semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enós. Depois que gerou Enós. Aqui não fica claro, né, se esses outros filhos de Adão foram com Eva. Aos 105 anos, Sete gerou Enós. Depois que gerou Enós, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enós gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enós viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Depois gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jarede. Depois que gerou Jarede, Maalalel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jarede gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jarede viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque, ainda com Deus, andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Interessante que de todo mundo que viveu média de 900 anos, Enoque foi o que viveu menos, 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então Enoque não viveu 800 anos, 900 anos e morreu. Enoque
viveu 365 anos e foi arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Voltamos à numeração, à média, né, de 900 anos. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento das nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Esse aqui foi um dos que viveram menos. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. E aqui é um pedaço, né, da descendência de Adão, em Gênesis 5. A gente pode ver aqui que Enoque viveu 365 anos e foi o único que não morreu. Enoque foi arrebatado. Viveu 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então a gente vai agora, hoje é dia 7, vamos fazer a leitura de Provérbios 7. És fiel, Deus, todo tempo és. Então vamos lá. Provérbios 7. Para quem está passando por aqui agora, quem nunca caiu, né? Caiu numa live de Provérbios, Sabedoria Paterna, a gente faz a leitura de Provérbios todos os dias. E hoje é 7, a gente faz a leitura de Provérbios 7. Helena Rocha, Helena, ontem, engraçado, olha só, ontem eu estava lendo todas as suas mensagens, ontem de madrugada, porque eu estava assistindo o vídeo, né, a minha primeira palestra lá em Alphaville, e cada vez que eu assisto, é como se eu estivesse aprendendo comigo mesmo, né? E aí quando eu contei toda a história e falei de como eu conheci o Pablo, que foi você que me apresentou o Pablo, né, naquele método IP, e aí eu fui procurar as mensagens, né? E disse, será que eu apaguei as mensagens da Helena? E saí procurando, e fui andando 2022, 21, 20, lá atrás. Aí eu achei todas as mensagens, até a mensagem do nosso primeiro contato. E aí você falando, né? Eu vou até dar um print. Lá atrás, você falando o que é que eu via em Clara, né? A condição que eu via em Clara, 2019, né? E aí, naquelas madrugadas, né? Clara ruim. E eu trabalhando de madrugada. E uma daquelas madrugadas você fez uma ligação. Tem até o áudio, tem um áudio até hoje lá, tá? Vou te mandar. Isso, tem o áudio lá. Você falando o que é que eu estava enxergando, né, em Clara, que milagre que eu fiz para ela levantar e tal. E aí você disse, não, porque você conhece o Pablo Massal? Olha só, foi justamente essa pergunta. E aí você mandou um link, era o método IP, era R$900, R$800, baratíssimo. E aí assim, nada, vou fazer não, acabei não fazendo. E aí todo mês, todo ano de 2020 passou, e de repente
Ana está assistindo o 459 no final do ano e a gente acaba entrando no pior ano da sua vida, né? Pior semana da sua vida, depois o pior ano da sua vida. Desde então, tudo mudou, né? Então você lançou lá atrás a primeira semente, eu sempre me lembro disso. E ontem de madrugada eu estava procurando suas mensagens, estava lendo suas mensagens. Coincidentemente você... Olha como é a frequência, né? Nenhuma energia jogada por acaso, assim no ar, e se desfaz. Eu pensando você de madrugada, e de todas as lives que eu já fiz, essa é a 10ª live, 11ª live de janeiro, e é a primeira vez que você entrou aqui, que eu estou falando com você, né? Exatamente pela conexão que chegou lá no norte. Muito bem, muito obrigado aí pela sua presença. Então, Provérbios 7, advertência contra a mulher adúltera. Meu filho, obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos. Escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria: você é minha irmã. E chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. Da janela de minha casa olhei através da grade e vi, entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo e entardecia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso, saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu para o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu, como o boi levado ao matadouro, ou como o servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me. Dê atenção às minhas palavras, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Então, isso aqui é uma advertência contra a mulher adúltera, contra as mulheres fáceis, né? Edson
bom dia, boa tarde, boa noite. Então vigia, tá? Procura a mulher da tua juventude. E aquela mulher você vai até que a morte os separe. Provérbios 7, isso. Ok? Deixa eu pegar aqui um... Eu tenho alguns versículos do 7 para você anotar e aplicar. Não adianta você só ler provérbios, não é para ler provérbios, é para viver provérbios. Deixa eu botar aqui 5. O 6 e o 7. Vocês já fizeram a leitura de provérbios hoje? Escreve aqui para mim. Já fiz a minha leitura de provérbios e vou colocar em prática o versículo XYZ. Seis. Só um segundo, já estou abrindo aqui. Vamos lá. A leitura da palavra que eu faço é baseada na Bíblia NVI, tá? Deixa eu mostrar aqui só a capa. Tá até desfazendo o nome aqui dela. Você pode usar também a King James, que é mais para estudo. Muito boa também. Então, alguns versículos para reflexão, né? Hoje. O versículo 2 ao 3. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. É o chamado para você internalizar os ensinamentos, os mandamentos, tá? Como um guia para a sua vida. No versículo 10 ao 11, o olhinho começa a queimar. No versículo 10 ao 11, a mulher veio ao encontro dele vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa. É um alerta contra a sedução e a astúcia que levam ao pecado, tá? Esse tipo de mulher, ela é astuciosa. Ela não tem o que perder, acredita que não tem o que perder, né? E em Provérbios 22, 23, fala assim: imediatamente ele a seguiu como boi que vai para o matadouro, como servo que vai cair no laço, até que a flecha lhe atravesse o fígado. Mostra como a imprudência, né? Essa imprudência pode levar você à destruição, a sua destruição, a da sua família. Em Provérbios 7, 27, a casa dela é o caminho para quem desce à sepultura, para as moradas da morte. É um lembrete das sérias consequências do pecado e da desobediência. Dentre vários pecados, principalmente o adultério, te levará à morte. E aí eu trago 4 tarefas para você anotar. Nandinho, bom dia, boa tarde. Guarda a palavra de Deus no teu coração, tá? Escreva um versículo desse capítulo e tenta, né? E que tenha tocado seu coração e medite
durante o dia. Então escolhe um versículo. Não precisa ser o versículo que eu estou indicando. Pode ser qualquer versículo, mas é importante que você marque ele e pratique. Reflita, medite sobre ele e pratique. Não é um livro de história que você lê e depois você lê, você lê, você lê. Não, cada vez que você lê, você tem um aprendizado, inclusive do mesmo versículo. Evite as situações da tentação. Identifique áreas de vulnerabilidades na sua vida e tome medidas práticas para não cair em tentação. Minha esposa sempre disse, é melhor a gente evitar a ocasião do que na ocasião. Tá? Então, como nós decidimos, né, casar virgem, e foram 7 anos de namoro e noivado, que não foi fácil, mas é uma decisão. Por isso que assim, quando você tomar uma decisão, o seu objetivo, o propósito fica muito maior do que você ser tentado. Fica muito maior do que você trocar um momento, né, por aquilo. Então, evita a situação. Ok? Busque conselhos sábios, converse com alguém de confiança sobre como aplicar a sabedoria de provérbios em sua vida. Procure conselheiros, né? Na multidão de conselheiros está a sabedoria. Isso o Pablo fala direto. Tanto é que o mastermind dele, né, o grupo, é chamado de conselheiros. E ore por proteção espiritual. Peça a Deus discernimento para identificar armadilhas e força para se resistir às seduções do pecado. Só tem um caminho, você pedir a Ele. Eu passei 2023 pedindo a Ele, Senhor, eu quero o poder da cura e sabedoria, o poder da cura. Mas foi insistentemente. Eu sei que Ele não é surdo, mas você não precisa estar repetindo, mas eu fiquei pedindo insistentemente o poder da cura e sabedoria, o poder da cura e sabedoria. E aí, justamente, eu fui crescendo em sabedoria em 2024. Fui para uma palestra no Pará e uma pessoa disse, olha, eu tenho o dom da cura, eu vou te dar. É fantástico, você pede e continua pedindo, insistindo, exigindo o seu milagre. Então é isso, a gente já finalizou aí o devocional, a leitura do Provérbios 7, da sabedoria paterna, e agora a gente vai passar uma próxima etapa, essa é uma próxima live, que é a leitura do nosso livro, tá? Isso faz parte da mentoria. Eu deixo aqui essa live salva por algum tempo, e aí vou tirar todas e vai para um Instagram exclusivo, que é o Instagram da mentoria, tá bom? Forte abraço a todo mundo que passou por aqui. Fala sério, amiga. Nandinho. E o pessoal da mentoria que passou aqui também. Vai lá me cobrar a pontuação, que eu já vi que todo mundo que entrou aqui. Deixa eu confirmar. Adson. Luciane. Max Foto. Ok, tá bom? Então façam um excepcional dia. Pratiquem o versículo que vocês escolheram. Pratiquem de verdade, tá? E amanhã a gente vem com Provérbios 8, tá bom? Até mais.